Essa janta filosófica eu vou começar com uma citação do Nelson Rodrigues. Eu abro aspas aqui para ele. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. E a continuação dentro do artigo, num dado momento, ele vai terminar a ideia mais ou menos assim. Eu vos digo, o problema do Scratch é o time de futebol ali. Não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. Complexo de vira-latas, portanto, o brasileiro que não tem fé em si mesmo se coloca voluntariamente numa posição inferior face ao restante do mundo. Bom, dito isso, a visita do Elon Musk ao Brasil foi recepcionada pelo próprio Jair Bolsonaro e por um time de ministros e empresários. Às vezes, se vê indagações sobre a veracidade da luta de classes. Tudo parece muito abstrato, como se classe fosse um ser metafísico. E eu proponho que nós olhemos para uma lista que representa alguns dos sujeitos concretos pertencentes à classe dominante e que fazem parte do famigerado bloco no poder. Entre eles, que estavam em conjunto com Jair Bolsonaro e com Elon Musk. Eu vou falar o nome deles, claro, mas também em conjunto a empresa, que é muito mais importante do que o indivíduo, né? André Esteves, da BTG Pactual, Flávio Rocha, da Riachuelo, Rubens Menin, da MRV e do Banco Inter, José Félix, da Claro, Pietro Labriola, da TIM, Jorge Mol Filho, da Redditor, e Rodrigo Abreu, da Oi. Fazem parte de uma fatia desse bloco do poder e tem interesses econômicos diretos na presença dos empreendimentos do Elon Musk no Brasil. Primeiramente, né, quem é o Elon Musk? Trata-se de um empresário sul-africano, pessoa mais rica do mundo, que ganhou uma boa grana primeiramente com a venda do PayPal, que ele criou, fundou. É proprietário da empresa de foguetes e satélites SpaceX e da Tesla, que faz, entre outras coisas, carros elétricos. Os interesses em energia não fóssil do seu conglomerado encontram um espaço gigante no território brasileiro, justamente. O Elon Musk também se envolveu num processo, que está acontecendo até hoje, de compra do Twitter, em que ele promete mais liberdade e menos censura na plataforma. Vale dizer que os exemplos de censura seria algo como o banimento do perfil do Jair Bolsonaro, caso ele falasse uma fake news, como aconteceu, por exemplo, com Donald Trump. No Brasil, o Elon Musk oferece um projeto com a sua empresa Starlink. A empresa, o seu projeto global, prevê 42 mil satélites para oferecer uma conexão global que não dependa de grandes estruturas no solo, que é o que ele chama da constelação de satélites, enfim. Seu objetivo é satisfazer a demanda de 53% da população rural brasileira, por exemplo, que não tem acesso à internet, suprir deficiências, portanto, estruturais. Bom, o acesso à internet que sua constelação de satélites possibilita custa $599, R$ 2.950, mais ou menos, e é necessário, depois de pagar esse custo inicial, trata-se de uma antena especial para receber, né, o sinal dos satélites da constelação do Musk, da Starlink. Depois disso, ainda é necessário pagar uma mensalidade de $110, mais ou menos R$ 540, na cotação desse mês de maio. E desde janeiro deste ano, a empresa, a Starlink, consegue atuar, é liberada para atuar no Brasil pela Anatel. Bom, declaradamente, o Musk teria como objetivo, e aqui eu abro aspas para o empresário num tweet em que ele diz: animado por estar no Brasil para lançar a Starlink em 19 mil escolas em áreas rurais e projetos de monitoramento ambiental na Amazônia. A partir daqui eu vou utilizar a matéria do Nexo Jornal como base, eu vou ler inclusive um pedaço. Me parece interessante, principalmente o fim dela, para complementar as reflexões que eu venho trazendo nesse início. Vou deixar bem grande para todo mundo poder ler junto. É justamente a parte aqui de embaixo, ó.
Preocupação ambiental. O anúncio da reunião de Bolsonaro com Musk despertou preocupações ambientais. O jornalista e pesquisador Maurício Ângelo, fundador do Observatório da Mineração, expressou no Twitter um temor de que Musk queira, em paralelo a Starlink, ampliar a exploração de níquel no país. No início de maio, a montadora de carros Tesla fechou um acordo de fornecimento de níquel com a Vale, que, apesar de privatizada, tem uma relação próxima com o Estado brasileiro, que é detentor das riquezas do subsolo nacional, como prevê a Constituição. O contrato foi anunciado pela agência de notícias Bloomberg. O níquel é parte importante na fabricação de baterias de carros elétricos. Lembram, né, da Tesla. A Vale explora o metal na Amazônia nos entornos das terras da comunidade indígena Xikrin. O temor é que a aproximação de Bolsonaro com Musk faça avançar a exploração. A maior permissividade de exploração em terras indígenas é uma das bandeiras mais antigas do presidente. Em abril de 2018, ainda pré-candidato, disse que, abre aspas, o índio tem que ter o direito de explorar a sua terra, até mesmo se quiser vender uma parte dela, que o faça, fecha aspas, né? Tamanho cinismo, né, para se dizer uma coisa dessas, meu Deus do céu. Merece o quê? Revolução Francesa, né? Atividades como mineração e geração elétrica em terras indígenas estão previstas na Constituição, mas nunca foram regulamentadas. Segundo a carta, riquezas minerais e recursos hídricos podem ser explorados com permissão do Congresso depois de consulta às comunidades envolvidas. A elas é assegurada a participação nos resultados da exploração. Entendem o que significa, portanto, dizer que tem que ter o direito de explorar sua terra, até mesmo se quiser vender parte dela, que o faça. Justamente por isso, por conta desse parágrafo explicativo aqui. As terras indígenas são consideradas hoje importantes espaços para a preservação de florestas, manutenção da biodiversidade e mitigação da mudança climática. Caso haja mudanças na legislação, esses benefícios seriam anulados. Entre 2015 e 2020, a mineração foi responsável, por exemplo, pelo desmatamento de 405 quilômetros quadrados na Amazônia Legal, segundo dados do INPE. A área equivale a cerca de 40,5 mil campos de futebol. Os números seguem tendência de alta. 2015 foi o ano que aconteceu alguma coisa, né? Foi o impeachment da Dilma. Foi desde o momento, então, do impeachment da Dilma, do golpe. Entre os impactos da mineração sobre a vida social e cultural dos povos indígenas está a violação de locais sagrados nas florestas, que isso definitivamente é desconsiderado pelo governo Bolsonaro, ou a interrupção do acesso a eles, e distúrbios na vida comunitária pelo trânsito de pessoas e de equipamentos próximos aos territórios. Como detalhes da reunião de Musk com o governo ainda são desconhecidos, não se sabe se o assunto será abordado e como a conversa deve acontecer. Bom, para mim, o mais importante é o entendimento do todo. O que eu quero dizer com isso? Eu não duvido que a Starlink possa, em algum momento, levar a internet para escolas rurais, para 19 mil escolas, enfim. Mas, necessariamente, esse possível acontecimento estaria diretamente relacionado ao aumento das condições de exploração da Amazônia, ao lobby feito para que valha aquele pedacinho ali da Constituição que a gente viu explicado na matéria do Nexo Jornal. Não consigo ver isso de maneira separada, como se fosse possível escolher somente por um, por exemplo. Como se ambos os acontecimentos não fossem indissociavelmente relacionados. Como se fosse possível separá-los entre duas categorias. A categoria daquilo que é bom, né, alunos com internet, e a categoria daquilo que é mal, né, a Amazônia explorada. Daquilo que agrada e daquilo que desagrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse parece ser o ponto. Independentemente do tipo de estratégia que se tenha
e que afete a realidade de uma maneira mais ampla, sempre será possível fazer categorizações simples entre aquilo que agrada e aquilo que não agrada, mas o todo é mais importante. A presença do Elon Musk, do ponto de vista do papel do Estado brasileiro, é a completa submissão à exploração alheia. Não se trata de escolher entre escolas com internet e exploração da Amazônia versus escola sem internet e a Amazônia preservada. Como se as comunidades indígenas fossem, tipo, responsáveis pelas escolas não terem internet, sabe? Como se elas tivessem alguma culpa por isso. A Amazônia já está em processo de desmatamento, como a gente acabou de ver, profundo, e sem dúvida nenhuma a existência de escolas sem internet tem pouco a ver com uma incapacidade operacional, mas talvez com o próprio projeto de educação no Brasil, que abre espaços normalmente gigantes para a entrada das instituições privadas. Além de se pensar num projeto de precarização da educação que promove a existência de um povo que não se emancipa, né? É tão necessário assim, eu penso, né, que pergunto para você, Guilherme, é tão necessário assim que o salvador da educação brasileira seja um empresário gringo? Será mesmo que o interesse privado em reservas brasileiras na Amazônia consegue resolver a péssima distribuição da tecnologia informacional pelo território do país? O que você acha disso, meu caro? Aliás, desculpa, antes de eu chamar você, Alex Lago, boa noite. Tudo bom, Alex? Boa noite para o camaradinha felino do Guilherme. Altair Games, boa noite. Vocês acham que se o Lula vencer o Bolsonaro vai passar a faixa ou vai fazer o que Trump fez de invadir o Congresso? Fica a pergunta para a gente já comentar logo depois, né, desse papo inicial. Leandro, boa noite. Fiquem super à vontade para deixar os comentários de vocês, para, enfim, colocar suas provocações, colocar seus pontos, suas opiniões. Fiquem à vontade. Caso queiram também participar aqui ao vivo com a gente, eu vou deixar o link da sala que a gente está usando. Se quiser fazer uma intervenção aqui ao vivo, é só entrar na sala e falar com a gente. Tudo bem? Guilherme, fica à vontade. Eu acho que o Elon Musk aí não vai salvar porra nenhuma, na verdade, viu, cara? Na boa, ali, esse fornecimento de internet aí via satélite para a Amazônia, duvido que isso funcione de maneira adequada. Ou seja, que o sinal de internet seja realmente bom. Mas ainda que no melhor dos mundos ele forneça, assim, de bom grado, internet. A gente sabe que não é de bom grado. Aí tem algumas questões. Para quê? Para quê? É o que é o que essas sociedades almejam, assim, sabe? Olha, vocês querem a internet do Elon Musk? Vocês querem internet? Quer dizer, há um problema tão grande, talvez, de que comunidades indígenas não tenham internet? Não sei, elas vão estar perdendo aqui a janta filosófica, mas elas têm tantas coisas ali ao redor com as quais elas já viveram durante séculos e conseguiram se organizar. A internet não é uma delas. Quer dizer, talvez seja até melhor que quanto menos se adentre aquelas regiões, melhor, porque vai haver menos aculturação, assujeitamento dessas sociedades a um estilo de vida que não é próprio delas, né? Quer dizer, o Bolsonaro, ao falar, por exemplo, essas barbaridades, é sempre dentro da lógica dele, da lógica ocidental, né? A lógica de você dizer, olha, os índios têm ali o direito de fazer o que quiser com a terra deles, inclusive vender. Isso talvez não passe pela cabeça dos índios, essa lógica de propriedade. Isso talvez não passe. Assim como talvez não passe uma lógica de precisar ali da internet para se informar, né? Talvez passem outras coisas. Talvez passem coisas como a própria questão da sacralidade da terra, né? Que isso não é levado em conta, né? Isso não é levado em conta. É levado em conta, assim, os problemas dos índios a partir de uma percepção totalmente
colonial, de assujeitamento, de aculturação desses povos, né? Então, assim, eu acho que, sinceramente, isso daí não vai resolver muitos problemas. Eu acho, na verdade, que é uma forma de exercício de um domínio, sobretudo nos locais onde efetivamente não tem sinal de internet, porque talvez sejam ambientes de floresta mais densa. Será que não são ambientes de floresta mais densa, em que as pessoas vivem ali com talvez uma certa abundância de recursos e que elas não precisam dessa porra dessa internet, elas não precisam dessa porra dessa aculturação? Quer dizer, porque eu imagino que qualquer cidade já ali na Amazônia, ela já tem a internet por si só, já tem a sinal 3G, 4G. Quer dizer, essas porra desse satélite está querendo levar a internet para onde exatamente, sabe? Parece um processo assim, um processo 4.0 de aculturar quem ainda não foi totalmente aculturado. E outra coisa, é isso. Dentro desse processo de aculturação desses povos, é lógico que tem os interesses em vista, né? Tem os interesses de você justamente romper com o último ciclo de uma tradição para tentar justamente impor um modo de vida Elon Musk, um modo de vida capitalista de ser, que ele pensa que é o melhor para os povos da Amazônia, que ele pensa que é o melhor para o povo boliviano. Quer dizer, então, o que esse Elon Musk está fazendo de alguma forma, eu acho que é isso, é um processo atroz mesmo, de invasão mesmo nessas terras, primeiro através, talvez, né? Talvez, através desse soft power, né? Que é a. Ô, Tair, que bom que você entrou, cara. Bem-vindo aqui. Talvez através desse soft power, que é a internet, para depois vir um hard power, que é você entrar efetivamente para uma exploração dos recursos materiais que estão ali.